Quando eu entrei no Ministério Público, o Pará não tinha nenhuma reserva extrativista, nenhuma. E era algo que chamava atenção, porque eu era o segundo maior estado da federação e não é possível que não tivesse nenhuma terra indígena, nenhuma reserva extrativista. Todos os outros estados da Amazônia já tinham. E aí nós começamos a trabalhar em uma área que veio da comunidade, a comunidade propôs isso, que era no Tapajós, na confluência dos rios Tapajós e Arapiuns, no município de Santarém e Aveiro, que aquilo fosse uma reserva extrativista. E tudo era contra. O prefeito era contra, havia madeireiras lá que faziam uma campanha no município para ser contra, dizendo que se fosse instalada uma resex ali, acabava com a economia do município, que agora não se pode tirar uma palha para fazer uma casa, enfim, isso tudo nós tivemos que enfrentar a cada dia. Eu me lembro que, indo da procuradoria para casa, ligava o rádio do carro para ouvir as notícias e estava alguém xingando o procurador, ou seja, me xingando no rádio. E ao invés de ir para a procuradoria, eu tinha que dar meia volta e ir para a rádio, para dizer, agora eu esperava a pessoa sair, agora eu quero direito de resposta, eu tenho que responder aqui, é isso que foi a acusação. Então, eram besteiras, eram coisas falsas sobre a reserva extrativista, e tinha também, e na época era presidente da República, o presidente Fernando Henrique, que também não tinha muito interesse em fazer tudo isso. E eu fico me perguntando como é que se conseguiu. E só se conseguiu porque houve um pool de organizações da sociedade civil ao lado do Ministério Público para fazer com que aquela área fosse transformada em reserva extrativista. E é hoje uma das maiores reservas extrativistas no Brasil. E a coisa deu tão certo que 15 anos depois dessa primeira reserva extrativista, o Pará, que não tinha nenhuma, teve a primeira ali, ele tinha já o maior número de reservas extrativistas do Brasil. Então, deu um salto assim, qualitativo muito grande e quantitativo também. E eu acho que isso vale a pena a gente escolher dentro do Ministério Público Federal aqueles casos que a gente sabe que vão ser paradigmáticos, que eles vão criar história para que novos casos possam surgir a partir daquele principal. Então, eu acho que essa é uma função pedagógica que o Ministério Público Federal tem que ter. Sabe? Se você não consegue, na Amazônia principalmente, atuar em todos aqueles casos ao mesmo tempo, escolha aquele principal que vai ser o estopim para que os outros possam ser feitos. E o caso das reservas extrativistas no Pará foi exatamente isso que foi feito. E não foi feito só pelo Ministério Público. Acho que o Ministério Público, nesse caso, ele é o grande aglutinador da sociedade civil. Né? Todas essas ideias, elas reverberam maior na voz do Ministério Público, mas não é ele o dono dessas ideias. Né? Essas ideias são ideias da comunidade, são anseios, são direitos das comunidades que o Ministério Público, com seu poder de persuasão, com a força que tem pela Constituição do Brasil e também pela maneira, se ele tiver possibilidade de aglutinar novos atores nessa causa, ele consegue fazer. Eu digo isso por conta dessas experiências, principalmente dessa da reserva extrativista Tapajós e Arapiuns, onde todo o poder público era contra. Nós não tínhamos nenhum aliado dentro dos governos estadual, federal e municipal para apoiar nessa luta. E mesmo assim, a pressão foi tão grande que o presidente Fernando Henrique assina o decreto de criação da reserva extrativista Tapajós e Arapiuns. Foi dando certo, né? E eu acho que o exemplo é exatamente isso, foi replicando em outros lugares. Então, isso também dá força nas outras comunidades, porque uma outra comunidade, por exemplo, pequena, que esteja vendo aquele exemplo, diz, pô, mas eles conseguiram, com todo mundo contra, como é que a gente não consegue aqui? Então, isso cria um ambiente favorável a que essas ideias novas, essas ideias repliquem em outros lugares.